Então tá. Peço desculpas então, né? Boa noite a todos. Eu me chamo David da Silva Borges. Eu vou apresentar para vocês então meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Desenvolvimento de um Sistema de Visão como ferramenta de apoio ao controle de qualidade. Apresentar inicialmente então a nossa agenda. Iniciaremos pelo assunto de introdução. E sabemos hoje em dia, então, que a maioria das empresas estão em busca de competitividade, né? Seja reduzindo os custos internos, como também melhorando seus processos. E não menos importante, né? A questão da qualidade. Que é uma definição muito ampla, né? Mas quando a gente foca dentro de um ramo produtivo, ele está muito atrelado a questões de padronização dos produtos e serviços oferecidos por aquela empresa. Mas uma forma de garantir isso, né, e a principal utilizada nas indústrias, é a inspeção por amostragem, que consiste na retirada de amostras periodicamente do processo, a fim de verificar essas características e verificar se elas estão dentro das tolerâncias. Entretanto, esse método ele não é totalmente eficaz, pois sabemos que é de tempos em tempos que ocorre essa coleta, e no meio disso pode acontecer muita coisa. Então, visando, né, a melhoria do processo e garantir que um produto não conforme chegue até o consumidor, o problema foco desse estudo, então, visa reduzir essas perdas, evitar esses retrabalhos, né, provenientes de uma inspeção, de uma amostragem com uma garrafa não conforme, que, dependendo das diretrizes da empresa, né, pode solicitar que seja retrabalhado todos os produtos até o último período de amostragem. E também, dependendo do grau de criticidade, esses produtos podem até ser descartados. Então, esse é o problema foco desse estudo. E também, consequentemente, reduzir os chamados de saque. A questão, esse estudo, ele visa analisar um processo de invase, né, e desenvolver um sistema automatizado para a inspeção de ausência de tampa e enchimento insuficiente. A justificativa para esse estudo, então, ele é o cumprimento das portarias do Inmetro, né, número 248 e 157, que são relacionados à quantidade de líquido, de produto, dentro de embalagens rotuladas. Também a questão de falta de confiabilidade, né, numa inspeção manual, né, que são tarefas complexas para a execução humana, e ainda mais quando a gente fala em uma produção em alta velocidade. E também porque um sistema inteligente, né, um sistema automatizado, ele vai atuar de maneira imediata no processo, identificando, sinalizando e rejeitando as não conformidades à medida que elas surgem. Então, como objetivo principal desse estudo, a gente está propondo desenvolver um sistema através dos conceitos de visão de máquina, capaz de detectar a ausência de tampa, nível baixo de líquido em um processo de invase. Partiremos agora, então, para o referencial teórico, onde a gente vai abordar os conceitos de visão de máquina, né? Que consiste na aplicação de técnicas de processamento, aquisição, até a interpretação das imagens no setor industrial. E como vantagem, a gente vai ter alta velocidade de processamento, a gente vai conseguir analisar a maioria dos produtos na planta, vai ter maior confiabilidade nos resultados, né, comparados a uma análise feita por uma inspeção humana, vai atuar de maneira instantânea no processo e também vai reduzir os custos de retrabalhos ou descarte. À esquerda é demonstrado uma solução já existente na indústria, né, pela empresa Cognex, que é uma empresa especializada em câmeras de inspeção, analisando, então, uma linha de biscoitos, né, os defeitos nos biscoitos. Então, inicialmente, a gente vai comentar um pouco sobre a aquisição e digitalização de uma imagem, que é a primeira etapa da visão de máquina, né. Para realizarmos a captura de imagens, normalmente a gente utiliza câmeras, né? E a câmera ela é composta por uma matriz sensora, onde, quando solicitamos a captura da imagem, essa matriz sensora ela é exposta a uma energia luminosa, que recebe essa energia e armazena essa quantidade de informação. Essa informação, então, ela é discretizada em uma matriz de tamanho M por N, onde o menor elemento dessa matriz ela é denominada pixel. Aqui representamos, então, duas situações de imagens distintas. Uma imagem monocromática, que é possível verificar que ela é apenas duas dimensões, podendo obter valores entre 0 e 255, né, em 8 bits. E também uma imagem RGB, né, também conhecido também como True Color, que possui 24 bits de resolução, 8 bits para cada uma das camadas.
As principais características de uma imagem, então, é os níveis de intensidade de cor, né, ou também chamada de profundidade de cor, e a resolução. Na figura, as duas figuras à esquerda demonstram a diferença entre os níveis de intensidade de cor. A figura à esquerda, ela apresenta 8 bits, né, uma escala monocromática inteira, que possui valores entre 0 e 255, e a da direita é uma imagem de 6 bits, podendo atribuir valores entre 0 e 64. 63. E na direita, a gente pode ver o efeito da resolução também na imagem. Uma imagem que possui uma resolução muito maior, é possível ter maior quantidade de informações dentro dessa imagem. E a imagem da esquerda, especificadamente, ela possui 256 por 256 bits, pixels, e a da direita, 64 por 64. Então, entrando agora na parte de processamento e análise de imagem, nós utilizamos especificadamente 4 formas de processamento nesse TCC, que seriam as operações ponto a ponto, também chamadas, dependendo da literatura de processamento, operações pixel a pixel, operações com vizinhança, com segmentação, que é um conceito, e detecção de bordas. Para operações ponto a ponto, é a forma onde é que a gente pode manipular cada pixel da imagem de maneira individual. Podemos deslocar ele para um outro ponto da imagem, efetuar a leitura do valor deste pixel, atribuir uma determinada tonalidade de cor e também podemos realizar operações matemáticas com esses pixels. Claro, obedecendo sempre os limites da imagem. No caso, uma imagem monocromática, a gente pode atribuir valores entre 0 e 255. A figura direita demonstra uma aplicação prática do uso de operações ponto a ponto no levantamento do histograma das imagens, agrupando os pixels de mesma tonalidade de forma a conseguir esse tipo de curva que demonstra, né, os dados da imagem. As operações com vizinhança normalmente são utilizadas em filtros, né, filtragem de imagem, onde é que a gente utiliza os pixels ao redor de forma a minimizar os efeitos de ruído. E à direita a gente vê uma aplicação prática disso, uma imagem ruidosa, né, que após uma aplicação de um filtro de mediana, a gente consegue uma imagem mais nítida, né, e fica melhor para a questão de processamento. O conceito, então, de segmentação de imagem, né, que é a subdivisão da imagem, de uma imagem maior em pequenas imagens para processamento. E ela trabalha muito com uma técnica de extração dentro da visão de máquina, que consiste em conseguir identificar larguras, alturas, comprimentos, enfim, dessas regiões de interesse. E outra forma de realizar a segmentação é através da detecção de bordas, que será o assunto seguinte. Nesse estudo, a gente utilizou duas formas de detecção de bordas. A primeira pelo método de Canny e a segunda por binarização de imagem a partir da linearização. Como forma de avaliar o nosso modelo de inspeção, a gente vai utilizar a matriz de confusão. Em especial, vamos avaliar a curva ROC, analisando então os pontos gerados a partir da taxa de verdadeiro positivo e a taxa de falso positivo. Além disso, utilizaremos também o valor previsto positivo, que também é chamado de precisão, a fim de dar um ênfase às questões de falsos positivos e falsos negativos gerados nas nossas inspeções. Em nosso modelo, o verdadeiro positivo ele está atrelado às garrafas que realmente são ruins no processo. Ou seja, uma garrafa com nível baixo e uma garrafa que tem ausência de tampa. Então, agora a gente vai apresentar a metodologia, em especial o sistema proposto e o princípio de funcionamento. O sistema proposto, então, ele é basicamente composto por esses 3 itens, que é a nossa placa Raspberry Pi 3, que é responsável por toda a parte de processamento, a câmera, que é responsável por fazer a captura da imagem do processo, e o sensor, que é responsável por detectar os objetos na linha de produção. Então, o princípio de funcionamento, né, após o objeto passar na esteira, o sensor ele é acionado, solicitando a captura da imagem. Essa imagem, então, ela é digitalizada e armazenada no disco rígido da placa. Em seguida, ela é processada, né, a partir das ferramentas de inspeções previamente parametrizadas. O resultado desse processamento vai gerar um sinal de conforme ou não conforme, e se for não conforme, essa garrafa, o produto em si,
ele será segregado da linha de produção. E, além disso, independente da situação, se é uma garrafa conforme ou não conforme, o nosso sistema ele vai gerar históricos. Por que disso, né? Para garantia da melhoria contínua do processo. Então, todo final de produção, a gente vai ter um histórico de tudo que aconteceu para trás e a gente vai poder traçar um plano de ação dentro da companhia, de forma a melhorar o nosso processo. Então, para inspeção de ausência de tampa, a gente vai utilizar operações pixel a pixel e o outro, que é correlação entre imagens. Já para inspeção de nível, utilizaremos o método de detecção de bordas de CANI, para detectar a borda do líquido, e também detecção de borda a partir da limerização. Então, aqui é um exemplo, né, de como é que ficou o nosso sistema. A gente delimita a região de interesse a partir da parametrização via interface web, onde é que a gente consegue determinar a região de inspeção. Dentro dessa região de inspeção, então, a gente entra com parâmetros de um range de cor característica da tampa da garrafa e verificamos a taxa de ocupação desses pixels dentro da nossa região de inspeção. Ela estando dentro de uma limiar de ocupação, a garrafa é considerada conforme. Estando fora, ela é considerada não conforme. Já para o método de correlação entre imagens, nós utilizamos a análise olhando para o histograma da imagem. Então, a gente tem dois histogramas exemplos, que é o histograma A, que representa duas imagens muito semelhantes, que possuem tampa. Então, a gente vê que o histograma gerado é muito semelhante uma com a outra. Já no item B, no histograma B, nós verificamos uma imagem de referência, né? E ela é comparada com uma imagem do processo que não tinha tampa. Então, a gente vê que tem uma diferença no histograma gerado. E o grau de correlação, ele nos retorna um valor entre 0 e 1, sendo 1 totalmente idêntico, os dados, né? E 0 totalmente diferente. Então, nós determinamos uma limiar de semelhança, de correlação, e estando abaixo dessa limiar, a garrafa é considerada não conforme. Esses, então, foram os resultados obtidos a partir da matriz de confusão, e a partir do gráfico ROC, a gente consegue determinar quais são os melhores que tiveram as melhores performances, sendo eles o A, o B e o D. Entretanto, olhando agora a questões de precisão, a gente consegue identificar que o sistema B e o sistema A foram os que obtiveram melhores resultados, sendo eles operação pixel a pixel, tanto para o primeiro conjunto de dados quanto para o segundo. Nossos conjuntos são dois conjuntos de dados que foram utilizados para análise, sendo o primeiro conjunto composto por cerca de 12 mil garrafas e o segundo conjunto cerca de 8 mil garrafas. Em especial, nesse sistema, a gente consegue identificar que o sistema B, para o segundo conjunto de dados, ele foi um sistema perfeito. Ele conseguiu identificar tanto as garrafas com precisão, né? Não teve falsos positivos e nem falsos negativos sendo gerados. Já para o primeiro conjunto de dados, a gente teve uma precisão de 88%, ou seja, teve algumas rejeições falsas no processo, né? Sendo as garrafas rejeitadas de maneira incorreta, mas nada que prejudique a eficiência do sistema, pois ele ainda tem uma taxa de verdadeiro positivo igual a 1. Ou seja, ele conseguiu identificar todas as garrafas realmente ruins do processo. Para inspeção de nível, então, nós utilizamos dois métodos, né? A dilimerização e o método de detecção de bordas por CANI. E como funciona? Ele é muito similar ao método anterior. A gente delimita uma região de interesse e uma limiar, né? Que seria esta linha, e a borda, nós analisamos alguns pontos dessa borda, não todos, né, devido ao custo operacional disso, custo de processamento. A gente pega alguns pontos que é determinado até pelo próprio usuário na interface web e utilizamos estatísticas básicas, como média, mediana, mínimo e máximo, para determinar se essa borda está abaixo desta limiar. Estando abaixo, a garrafa é considerada não conforme. Esses foram os resultados obtidos, então, para todo o conjunto de amostra, né? Utilizando os dois métodos e também utilizando as métricas estatísticas de média, mediana, mínimo e máximo. Analisando o gráfico ROC, fica bem evidente que o sistema B e o D foram os que tiveram a melhor performance para o primeiro conjunto de dados, e o sistema H foi o que obteve melhor performance para o segundo conjunto de dados.
Entretanto, ele não foi 100% perfeito. Ele não conseguiu identificar todas as garrafas do processo, as garrafas ruins. Mas ainda assim obteve uma taxa de verdadeiro positivo bem significativa. Analisando então agora a questão da precisão pela taxa de verdadeiro positivo, entre os 3 sistemas anteriores, a gente vê que o sistema B, entre o sistema B e D, o B teve melhor resultado, pois ele teve uma precisão muito maior. E o sistema H, como ainda a prioridade do nosso sistema é identificar as garrafas ruins, ele ainda continua sendo a melhor forma de avaliar o segundo conjunto de dados. Além disso, a gente conseguiu, através das análises, né, das bordas do processo, a gente conseguiu levantar as limiares das garrafas que estavam sendo produzidas. E com isso a gente conseguiu plotar esse gráfico. E a limiar de operação, de nível mínimo, né, era em 57. E isso é delimitado pela equipe de qualidade da fábrica, né, a partir de uma garrafa modelo que ele nos entrega. E a gente consegue detectar, a partir desse gráfico, que a maioria das garrafas que são produzidas estão em condições de sobreenchimento, tanto para o primeiro conjunto de amostra, quanto para o segundo. Quanto à questão de tempo de processamento, utilizamos a câmera em modo vídeo, né? A Raspberry, ela proporciona isso, a biblioteca Picâmera, ela proporciona o uso de câmera em modo vídeo, e reduzindo drasticamente o tempo de captura da imagem, chegando a cerca de 129 milissegundos. Trabalhando com a câmera em modo vídeo e realizando a inspeção por linearização, nós conseguimos processar até 20.338 garrafas. Lembrando que isso é utilizando apenas uma inspeção. E para operações pixel a pixel, que é utilizada para análise da ausência de tampa, que obteve os melhores resultados, a gente não conseguiu atender todo a planta, pois a velocidade nominal da linha em questão desse estudo era 18.000 garrafas por hora. Entretanto, a gente conseguiu atender, verificar mais de 50% da velocidade das garrafas que estavam sendo produzidas. E isso é um resultado muito bom também. Como conclusões e trabalhos futuros, né, ele é um sistema escalável, porque a gente consegue implantar em outras áreas da planta, a gente consegue detectar a ausência de garrafas em garrafeiras, a gente consegue também implantar ele em sistemas de inspeções de pallet, detectar a falta de insumos nas máquinas, né, e também ele cumpriu com a maior parte dos requisitos, né, que foi realizar as inspeções de maneira eficaz, embora não consiga, né, para a detecção de ausência de tampa, processar todas as garrafas do processo, mas ele ainda auxilia a questão do controle de qualidade. E ele também vai apoiar o controle de variabilidade do processo. Como ideias futuras, é claro, né, nós aprimorarmos esse sistema e sincronizar com a enchedora. Então, a gente vai conseguir identificar, como trabalho futuro, né, exatamente qual a válvula que está em condição de sobreenchimento, quais válvulas tiveram maior índice de falha, tanto para a enchedora quanto para o capsulador, que é quem coloca as rolhas nas garrafas. E era isso. Muito obrigado. Obrigado, David. Estava controlando o tempo e deu 19 minutos, né? Então, podes parar o compartilhamento da tua tela agora, por favor? E iniciamos a parte de erguição da banca. Podemos iniciar por você, professor Rodrigo. Eu prefiro que seja o Jean, até porque o Jean tem mais controle da área e acho que é mais legal, porque daí ele pode... Daí se sobrar menos tempo para mim, eu acho que talvez eu tenha menos contribuições, não tem problema. Sério que tem que ser o primeiro? Tá bom, vamos lá então. Vamos lá. Então, primeiro, obrigado, professora Bruna, obrigado, David, por ter me convidado para você fazer parte da banca, né? O teu trabalho eu já conhecia mais ou menos, porque tu começou a disciplina de DSP lá, né, David? Então a gente já mais ou menos tem uma ideia de como é que ele funciona e tudo mais. Tá.
Mas eu tenho alguns... Bom, enfim, né? Teu trabalho é muito bom, no geral, né? Ele é muito legal, tu aplicou, funcionou, tudo certo, né? Nesse sentido, tá tudo tranquilo, né? Então, em termos de aplicação, assim, acho que ele é um baita trabalho, realmente, resolver um problema que vocês têm lá, que eu sei que vocês têm lá na empresa de vocês, né? Não vou citar o nome para não, né? No geral, eu sei que tu não citou no trabalho, então não vou citar na banca também, né? Mas, enfim, então tu resolveu o problema e isso me parece já de bom tamanho, tá? O que eu vou comentar aqui agora, na tua avaliação, né, é basicamente as coisas que eu vi com relação ao teu texto e com relação à apresentação, que eu acho que tu pode... são melhorias, na verdade, né? São melhorias, na verdade. Não são nada que diga assim, isso aqui tá errado, né? Não tem nenhum erro crasso no teu trabalho, tá? Mas tem algumas coisas que eu acho que tu pode melhorar, né? Que eu acho que eu faria um pouco diferente, talvez, tá? Bom, primeiro que eu não vou me prender muito no português da apresentação, acho que ele está bem apresentado, tu escreve bem no geral, né? Então o português está bem escrito, né? Eu risquei algumas coisinhas do teu trabalho, que depois, se quiser, eu te mando ele, tá? Uhum. Mas o que eu senti, o que eu achei mais difícil no texto foi o seguinte, tá? O teu texto, ele é longo, né? Então o teu trabalho tem ali quase 90 páginas, tá? Então, no início tu fala assim, né? No início, como funciona a visão computacional e tá. Tipo, eu acho que tu não precisa ir tão início da coisa, sabe? Tu podia ter sido um pouco mais atalhado um pouco o assunto, né? Falar um pouco menos, assim, tipo, ser mais direto, tá? Porque eu fui entender exatamente como é que o teu projeto funciona lá na página 40. Tu entendeu? Sim. Então, eu acho que teu trabalho tinha que ser mais direto, assim, né? Começa explicando o que tu quer fazer, né? Aí tu fala do estado da arte, claro, né? Fala das coisas que existem, das empresas que existem, tudo mais, das ferramentas que tu vai usar, né? Mas, tipo, tu deixa o leitor mais confortável para saber, assim, cara, onde é que eu tenho que prestar atenção aqui, né? Porque, por exemplo, coisas que eu percebi, tá? Tu fala de processamento de imagens, por exemplo, né? Aí tu fala tu explica como é que uma imagem é composta, tu explica toda a parte de qualidade da imagem e tudo mais. Só que, tipo, lá na tua metodologia, tu não fala se a qualidade influencia ou não no teu trabalho. Entendeu? Sim. Tipo, tá, por que ele falou tanto de qualidade de imagem lá, né? Sobre, por exemplo, uma imagem de 8 bits, ou uma imagem de, sei lá quantos, de 6 bits e tudo mais. Por que tu falou disso se tu não usou depois? Tu entende? Então, tipo, cara, se não vai usar, não escreve. Entende? Porque isso cansa o leitor, sabe? Cansa quem tá estudando. Tu falou toda uma parte de posicionamento de iluminação da câmera, do objeto em estudo, né? Que eu achei, cara, legal, né? Ele pesquisou isso, sabe? Tu não falou nada depois tu usou ou não. Tu entendeu? Sim. Entende? Então, uma série de coisas assim que eu acho que tu poderia tomar um pouco mais de cuidado, né? Aí, alguns errinhos que eu percebi é o seguinte, né? Por exemplo, tu fala de operações com vizinhança, mas eu achei que tu confundiu um pouco o assunto de operações com vizinhança com filtros, entendeu? Porque operações com vizinhança é tu trabalhar basicamente em volta dos pixels, né? É a vizinhança 4, 8, né? E daí tem as conexões e tudo mais, tá? Só que tu fala de filtros depois, então tu não precisava ter chamado de operações com vizinhança, é melhor tu chamasse o título de filtros, né? E daí os filtros, sim, usam operações com vizinhança, entendeu? Tu fez a ideia ao contrário, tu entende? Porque quando tu falou operações com vizinhança, eu pensei, cara, ele vai segmentar e ele vai navegar na mão, na imagem, para procurar alguma coisa. E não foi isso que aconteceu, né? Sim. Entende? Tu só usou um filtro, entende? Que o filtro, sim, usa o processo de vizinhança. Então, ficou ao contrário, assim, nesse sentido, tá? Outra coisa que eu acho que melhoraria um pouco o teu texto também ao invés de, quando for dar os exemplos dos filtros, das imagens e tudo mais, não coloca, por exemplo, uma placa de circuito impresso, daí tu colocou ali, por exemplo, um raio-x, né? Não, coloca exemplos do teu trabalho, né? Do tipo assim, eu vou usar, por exemplo, um filtro de mediana, em média, que eu não sei se tu usou, porque tu não falou depois se tu usou ou não, né? Mas, por exemplo, vou usar a mediana, tá? Bom, coloca uma garrafa ruidosa e o filtro da mediana sendo aplicado no teu processo, entendeu? Porque daí quando o leitor tá lendo, é para isso que ele tá usando isso aqui, é para isso que ele tá citando, entendeu? Sim. Porque daí quando chega lá na metodologia, fica meio confuso, assim, de entender, tipo, tá, mas onde é que tá o filtro aqui, né? Porque, bom, enfim, deixa eu ir aos poucos aqui, a gente chega no ponto, tá? Tem um errinho também que tu cometeu ali, mas é um errinho mínimo, que é o seguinte:
Tu diz que a parte de linearização é detecção de borda, não é, tá? Os dois são segmentação, isso eu concordo contigo, tá? Canine detecta a borda, mas linearização separa o objeto de fundo, tá? Ele não é para detectar a borda. Ele pode ser usado para, mas não é a mesma coisa. Sim. Tá? Então tem que tomar cuidado na hora que tu escrever. Ah, para detectar a borda usei linearização. Não é a mesma coisa. Tá? Mas legal. Então, com relação a imagens, então, tipo assim, daí, tipo, chegou na metodologia, tu falou da metodologia do trabalho, como é que tu adquire a imagem e tal, só que um fluxograma do processamento em si da imagem não ficou claro, faltou isso no trabalho, sabe? E na tua apresentação também, um fluxo dizendo assim, eu peguei a imagem, daí eu gerei uma escala de cinza, transformei numa escala de cinza, aí depois eu fiz isso e aquilo, sabe? Porque esse passo a passo, para mim, faltou no trabalho, sabe? E, tipo assim, da onde é que ele tira, por exemplo, essa informação, sabe? Não ficou claro, entendeu? De onde é que sai da imagem a informação, tá? Então, tipo, faltou fluxograma com relação a isso. Tá. Daí, bom, alguns detalhes que eu acho que a gente pode discutir também, né? A matriz de confusão, o jeito que tu apresentou ela, realmente ficou uma confusão, tá? Porque eu entendo aquele modelo que tu colocou que tem todas as equações em volta da matriz de confusão. Só que para o leitor fica mais fácil tu fazer uma matriz pequenininha, principalmente quando vai apresentar a matriz de confusão, tudo bem, fica claro, né? Então o recall vem daqui, né? A acessibilidade vem dali. Legal. Só que na hora de apresentar o resultado, era melhor tu botar uma matriz de 2x2 ali, entende? E tu botar a equação embaixo. Sim. Sabe? Fica mais fácil de ler. Entendeu? Fica mais fácil de entender. Tá, entendi aqui onde estão os falsos positivos e verdadeiros positivos e tudo mais, tá? Então, legal. Aí eu entendi teu trabalho todo, inclusive aqui tu pode ter algumas telas do teu trabalho no teu texto que tu não colocou na apresentação, né? Mas legal, tudo certo. Tem umas figuras que tu não citou no texto, que eu só circulei algumas delas ali, depois tu dá uma olhadinha também, tá? Aí eu quero entender uma coisa agora, que é importante, tá? Tu falou, operação pixel a pixel para detectar se tem tampa ou não. Só que tu não diz qual é a operação que tu faz, não tem uma equação, não diz qual é o modelo, o que é essa operação pixel a pixel que tu faz? Obrigado pela pergunta. Eu basicamente fiz um range de cor, né? Eu determinei 2 pontos, por exemplo, entre 20 e 50, e somei a quantidade de pixels dentro desse range. Tá. Entendeu? E com base na minha área total, né? A quantidade de pixels que contém dentro dessa área. Tá, tu calculou a área. Isso. Tá, ok. Que tá, né? Do jeito que tu fez, realmente o processamento ficou lento. Entende? Se tu tivesse pegado, vou te dar uma outra sugestão, tá? Detectou quem é a tua tampa, entendeu? Ao invés de tu contar quantos pixels tem ali, tu pega e calcula o contorno e pega a área do contorno do próprio OpenCV. Ele fica muito mais rápido do que tu contar pixel, porque tu tem que fazer um for na imagem, sabe? Sim. Porque tem que fazer um for dentro de um for, né? Ele é 2D. Isso. Então isso se eu não me engano, é 2 da N, né? Então é um algoritmo super pesado para a imagem. Tu quer que ele seja rápido, sabe? Sim. Então, os processamentos do OpenCV para calcular borda e área são muito mais rápidos. Entendeu? Então, tu pode usar, tipo, calcula a borda ali, né? Pega a tua imagem, segmenta ela com o canine, acha a borda e calcula a área. Provavelmente vai ser mais rápido do que tu contar pixel a pixel, tá? Sim. Beleza. Daí, tem algumas outras coisas que tu colocou aqui que aos poucos a gente vai discutindo, né? Mas, por exemplo, alguns gráficos sem eixos, sem escrito o que está nos eixos, né? Então, fica difícil de ler, mas, por exemplo, tu fala ali em correlação de imagens, né? No geral, isso não é uma boa prática, tá? No geral, não funciona. Tipo, só se tu tiver um ambiente muito bem controlado, se tu tiver uma coisa muito bem assertiva, tu consegue usar correlação de imagens, tá? Porque tu depende de uma calibração de câmera, que pelo que eu entendi, tu não fez calibração de câmera, né? Não. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Se eu tirar uma foto dessa caneta aqui, ó, nessa posição, certo? E se tu coletar uma imagem dessa caneta aqui, ele não vai correlacionar. Sim. Tu entendeu? Ou se tu virar a caneta um pouco, né, ele já não vai correlacionar. Tu entende? Sim. Então tu tem que primeiro calibrar a câmera para depois tentar correlacionar elas, tá? E daí é um processo um pouco mais complicado também, tá?
Mas tranquilo, eu vi que tu testou, tudo certo, tá? Bom, daí a parte dos níveis ali do líquido, né? Eu entendi melhor na tua apresentação que no texto também ficou mais claro, né? Como é que tu detecta o líquido ali, ó, tudo mais. Então, acho que legal nesse sentido, tá? Ficou bom. E, no geral, funcionou, né? Tá. O que eu ia te comentar mais aqui? Tá, daí a matriz de confusão ficou confusa, já falei isso também. Tá. Daí, assim, né? Tu fala em curva ROC para detectar, por exemplo, verdadeiro positivo, precisão, tá. Legal. Quando tu falou em curva ROC, eu pensei, cara, ele vai fazer um monte de parâmetro diferente, vai provar que ele consegue achar os parâmetros ótimos, né? Vai conseguir otimizar a coisa, assim, sabe? E daí eu vi a curva ROC tem 4 pontos. Entende? Sim. Eu entendo que, tipo assim, não, tá, o cara não consegue testar muito porque tá na linha de produção, né? E eu entendi que tu não faz real time, né? Tu coleta as imagens e depois tu processa, né? Isso. Então, eu pensei, cara, então tá, já que ele não vai fazer real time, ele vai testar um monte de parâmetro diferente para mostrar a curva ROC, que a curva ROC é legal quando ela tem aquela barriguinha ali, né? E daí não apareceu isso, sabe? Daí eu achei que, tipo... daí não sei se de repente não deu tempo, enfim, né? Ou se não tem como fazer. Essa é uma pergunta que eu vou te fazer agora. Quando eu fui fazer as análises, né? Foi um tempo de processamento de quase 5 minutos para mim conseguir processar as 12.000. Bastante coisa. Então, até por isso que eu não testei mais conjuntos de parâmetros para conseguir testar. Então, o que eu fiz exatamente? Eu peguei uma imagem de referência, parametrizei um conjunto de parâmetros, manualmente mesmo, e apliquei esse conjunto de parâmetros para fazer a análise de todo aquele meu conjunto de dados. Tá, entendi. Que eu achei que ia parametrizar diferente, fazer os parâmetros diferentes, né? Sim. Tá, mas tudo bem, não tem problema. Tá? Tipo, só porque tipo, ficou entre aspas, pobrinha, né? Curva de ROC ali, né? A gente sempre espera aquela curva bonitona, cheia de parâmetros e tal. Mas tá tudo certo, tá? É que também tem um outro problema, né? Eu percebi que pelos teus dados, que tu tem poucos dados ruins, né? Tu tem pouco dado de garrafa não conforme, né? Exato, também. Então, por causa disso, justamente o teu sistema dentro do Umas é bom, né? Porque, cara, se tem 2 só garrafas que estão problema e ele pegou as 2, e, tipo assim, tu teve os 2 verdadeiros positivos, né? E tu não teve nenhum falso negativo nem falso positivo. Cara, é show, é perfeito. Entende? Então tu achou realmente o limiar ali pra coisa funcionar, né? Então, dentro desse ponto, show, assim, tá? Tá. Outra coisa que eu achei é o seguinte, tu botou uma tabela de tempo aqui, cara. Que eu sinceramente eu só tentei ler ela, assim, essa tabela de tempo, tá? Eu tentei ler assim, tá, vamos ver, eu vou acreditar nele, né? Tipo, porque ela é enorme a tabela de tempo, tá? Então, o que eu faria ali, talvez, fazer uma estatística dos tempos, né? Sim. A média é essa, o desvio padrão é esse, tal. Em vez de tu botar todos os resultados, bota a tabelinha menor, né? Com média e desvio padrão, acho que fica mais fácil do leitor entender. Legal, então nesse caso aqui ele levou mais tempo, naquele menos, sabe? E a mesma coisa, ele reduz um pouco também o tamanho do trabalho, que é tipo, 2 páginas enormes ali com um monte de tempo. Eu tentei começar a ler, eu disse, cara, eu não vou entender o que isso aqui quer dizer. Eu vou tentar ler no texto dele e ver o que ele está tentando falar sobre isso, tá? Bom, aí tu falou ali uma coisa que eu agora eu vou te perguntar, tá? Porque realmente é muito parâmetro do teu trabalho, vai me falhar a memória, tá? Tá. Tu comentou na apresentação que quando tu usa o vídeo, né? Não captura convencional, vídeo. Sim. E pixel a pixel, tu não atendeu a tua necessidade da fábrica, que é 18.000 garrafas. Isso. Mas se tu usa linearização, tu atendeu com 20.000 garrafas, tá? Isso. Eu acho que faltou tu resgatar na tabela aqui, e agora eu vou te perguntar, se a linearização teve um bom resultado com relação aos verdadeiros positivos, com relação à matriz de confusão, né? Sim. A linearização foi a que obteve melhores resultados comparado ao CANI. Pois é, então tu deveria colocar isso aqui, sabe? Entende? Jogar na cara o resultado, assim, olha só, além de eu atender aqui, porque vai ter 48 milissegundos, eu vou atender 20.000 garrafas, ainda foi melhor resultado lá na escolha dos meus parâmetros, sabe? Sim. Entende? Que aqui é o golaço do teu trabalho, entendeu? Cara, tu testou um monte de coisa, tu testou um monte de tempo diferente, e realmente o que tem melhor tempo foi o que teve melhor resultado para detectar as garrafas, sabe? Entende? Acho que faltou tu colocar um pouco disso na conclusão também, né?
Na conclusão, tu começa de novo, né? Ah, lá, né? Tipo, o professor Paulo gosta de usar essa frase, né? No princípio, tudo eram trevas, e daí, né? Não, cara, seja mais rápido. Ah, a gente tentou resolver esse problema assim, 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 assado. Pá. Os meus resultados são esses e aqueles. E a gente conseguiu atingir o melhor resultado nesse caso aqui. Entende? Tipo, Sim. uma página assim, ó, com tudo, sabe? Perfeito. E, claro, mais os trabalhos futuros depois. Uhum. Entende? Então, cara, acho que com essas sugestões que eu te dei, né? Não entendo isso como críticas, né? São, Sim. melhor, como denegrir o teu trabalho. Não é essa a ideia, né? Eu tô te sugerindo para que realmente tu faça uma melhoria e ele fique melhor no futuro, né? E tu, no próximo trabalho, tu consiga entender como escrever um pouco mais enxuto e mais direto, assim. Sim, Tá? sim. Mas, cara, parabéns mesmo, tá muito bom o teu trabalho, tu escreve muito bem, né? Tem esses detalhezinhos no texto, mas show de bola. Parabéns aí, cara. Parabéns. Obrigado, professor. Valeu. Obrigada, Jean. Professor Rodrigo, Professora Bruna, tudo bem? tudo bem? Então tá. Então vamos lá. Primeiro agradecer a Bruna e ao David aí pelo convite para a banca, né? Eu fiz questão do Jean começar, David, porque ele tem esses conhecimentos assim, do quanto tempo demora e tudo mais, porque quando eu me deparei com aquela tabela de tempo, eu pensei, o Jean vai olhar isso aqui e vai dizer. E eu já tinha pensado nisso, cara, isso aqui tinha que ter uma análise estatística, né? Porque Sim. tá difícil de conseguir entender. Mas não porque, vamos lá, não é porque tá mal feito. Quando tu tá por dentro do assunto, tu bate o olho, começa a bater o olho pra uma tabela, tu vê, aqui tá bom, aqui tá ruim. Mas quando alguém tá vendo aquilo pela primeira vez, né, é Sim. mais assustador, assim. Então ficou difícil pra conseguir pegar a essência da coisa, né. Então, só comentando ali, aproveitando dessa parte, né, do teu trabalho, ali seria legal mesmo tu fazer uma análise estatística e, talvez, não cheguei a fazer essa análise, tá, de pensar, mas eu pensei, talvez um gráfico, né, mostrando isso com um gráfico com os tempos e aí uma análise estatística mostrando a distribuição, né, desses dados, porque se for uma normal, como tende a ser, né, Uhum. uma normal, aí pode trabalhar com média, desvio padrão. Mas se não for uma normal, daí a gente vai ter que ir para mediana e usar quartis e tudo mais para poder fazer análise, tá? Mas eu acho que vai ser uma gaussiana, porque normalmente esse tipo de sistema, ele, né, ainda mais que tem um volume grande, né, Uhum. vai trabalhar vai chegar em ser uma gaussiana. Bom, comecei meio pelo fim, né, mas vamos lá, deixa eu só pegar aqui os apontamentos. Começar pelos elogios. Eu achei o teu trabalho muito bem escrito, apesar de ter algumas coisas que eu anotei aqui, né? Só que quando eu falo apesar, não quer dizer que isso seja ruim, né? É que é normal. A gente fica. Nós que estamos escrevendo, os nossos orientadores, né? No meu doutorado eu era tão desorientado que eu tinha 3 orientadores, né? Tinha 3 pessoas e passou coisas, né? Então, quando eram 4 pessoas e passou, imagina quando é 2, né? Então, assim, é natural que tenha alguma coisinha assim, né? Mas alguns pontos que eu achei talvez eu tenha pego até, que eu tive um problema, cara, o texto que veio para mim no e-mail, ele veio corrompido, daí eu fui no Moodle e peguei do Moodle, tá? E, enfim, então pode ser que tenha alguma coisa que eu vou te falar que tem a ver com isso, tá? Porque eu peguei a versão do Moodle, mas entendo que é a versão que a secretaria pegou depois nos encaminhou. Não vou meter muito no texto, tá? Vou só falar de algumas coisas só para não passar, até porque tem pessoas que vêm normalmente aqui para saber o que é cobrado numa banca, então é legal de só dizer rapidinho para não ficar muito tempo nisso aí. Mas assim, o teu trabalho tá muito bem escrito, não tem nenhuma falha de estrutura, isso é bom, mas tem alguns erros de digitação, o que é normal, né? A gente faz alguns errinhos de digitação. Então eu fiz aqui, como eu estava com uma versão Word, né? Eu fiz as alterações já direto, tá, no Word ali, tá? Daí eu vou passar para vocês, fiz as atualizações ali no Word, porque eu achei que, cara, já que tá no Word, né? Mas o que eu acho, o que eu queria te comentar? Nenhum trabalho teu tu manda o editável,
porque é teu Tá. trabalho, né? Então, assim, se eu tivesse te comprado um software, daí tu pode me vender, eu comprei o código-fonte, tu me manda o código-fonte. Agora, se eu te comprei um software, tu me vai mandar só o software, né? Com código-fonte é mais caro. Então, pensa assim, tá? Não faz isso até porque, tá? Dá problema de configuração, às vezes, né? De uma máquina para outra, a versão de Word, enfim, tá? Mas aqui não foi o caso, eu só tô te comentando isso. Talvez tenha sido o caso porque a gente salta do capítulo 4 para o 6, né? Então, alguma coisa aconteceu ali que o capítulo 5 sumiu, né? Então ficou. Eu achei, será que eu pulei aqui, né? Tô vendo uma coisa errada. Mas não, tava certo, né? A contagem da página tava certa, só não tava certo ali a contagem do capítulo. Então, essas coisinhas assim é importante e passou também, tinha um comentário da professora Bruna numa figura. Desculpa. Aí eu pensei, olha só, vou usar esse comentário aqui contra ele. Não, tô brincando. O comentário era pertinente, mas eu achei que era para melhor a resolução de uma figura, mas eu consegui ler, tava no computador, eu consegui ler. Mas foi só isso. Né? Então, só por isso que eu comento, né? Eu acho que é importante, né, evitar mandar o editável, porque quando tu não manda o editável, tu consegue perceber essas coisas, né? Sim. Só para terminar umas coisas sobre texto aqui, tá? Acho que é só mais isso aqui, deixa eu ver. Isso. Tá. Toda vez que tu apresenta a primeira vez uma sigla, mesmo que tu colocou gráfico da característica de operação do receptor, ROC. ROC é uma sigla em inglês, então tu coloca lá ROC, aí uma indicação de expansão da sigla, e se tu quiser ainda ser mais elegante ainda, daí tu bota do inglês a tradução. Daí resolveu. A outra coisa é que em alguns momentos no teu texto tu termina uma sessão ou um capítulo, mas principalmente sessões, com uma figura, né? E a mesma coisa pode acontecer com uma tabela. Todo elemento que é interpretativo, tu tá deixando para nós, pro G e para mim, interpretar aquela figura e aconteceu o que aconteceu algumas vezes ali que o G te perguntou, tu respondeu e aí já respondeu minhas perguntas também, né? Uhum. Enfim, isso é um ponto que eu acho que é relevante. E aí outra coisa, cara, assim, eu entendo que um TCC faz com que a gente tenha essa questão assim, vou escrever, vou definir, né, não vou deixar espaço, margem para dúvidas, mas isso tem que fazer na parte que é tua, na parte que é autoral, ou seja, da tua metodologia para diante, né? E ali, o que acontece? Normalmente essa parte de metodologia para diante a gente está escrevendo para fazer o fechamento do trabalho, né? E aí, às vezes acontece que a gente tem os resultados e, puxa, daí tu já tá meio cansado e daqui a um pouco falta alguma coisinha, falta um temperinho. Então, o teu texto, pelo menos eu consigo perceber isso, ele é bem esmerado, não é qualidade, tá? É esmero de explicar. No que seria o TCC1. No que é o TCC2, ele não é largado, não é isso também, não é essa palavra, mas ele é mais direto ao ponto. Então, eu acho que um equilíbrio nisso, né? Se tu tivesse sido um pouco mais sucinto lá no começo, não precisava falar da linguagem, pelo menos eu entendo isso, tá? Não estou dizendo que é uma verdade absoluta, tá? Então, para começar com a tua orientadora. Eu, particularmente, acho que falar da linguagem de programação Python, falar do framework do Django e tudo mais, poderia ser bem mais sucinto. Não precisaria de ter tanto texto para explicar isso. Então, tu seria um pouco mais sucinto lá no início e ao final, principalmente na hora de tu discutir, né? E o que eu acho que é muito importante essa parte de discussão dos teus resultados, tu poder ser mais detalhado, porque algumas coisas se passaram. Eu acabei entendendo quando tu falaste, né, da questão aí de como é que tu usava o caninho e tudo mais, entendi muito mais fácil e tu usou pouquíssimas palavras, provavelmente uma frase no teu texto, e ia resolver como é que tu usou isso para detectar ali a tampa, né? Essas questões ali que o Jean falou, de otimização e tudo mais, né, de tornar mais rápido, isso, aquilo, eu acho que é perfeito, né, da forma que ele falou, mas eu não tô indo contra o que ele falou, tá? Mas eu tô agora só te dando os méritos por tá num ambiente industrial, debaixo do mau tempo, tem outras coisas acontecendo, e tu conseguir resolver esse problema. Então, tu tem uma prova de conceito. O conceito se prova,
Ou seja, eu consigo, através deste conceito, fazer isso. Bom, para esse conceito, que eu fui provado, ele se tornar um protótipo e depois um produto, né? E quando a gente fala de produto, não que tu vai vender, mas que tu vai usar dentro da empresa, né? Tu vai tem uma escalada, né? Então, uma dica até para tu não ser tão duro contigo, né? Se tu colocasses no texto como uma prova de conceito ou como uma avaliação de funcionamento ou como uma análise de viabilidade, talvez ficasse, talvez, e eu não tô, de novo, volto a dizer, não estou dizendo que o G está errado em comentar isso, né? É dever dele. Mas talvez tu tirasse um pouco, né, da razão dele em te cobrar isso, né? E não porque é melhor fazer menos, mas é que às vezes a gente mira muito alto e o tempo que a gente tem para fazer aquilo ali é difícil. Se tu pegar lá, tu fez uma análise de mercado muito boa, né? Achei muito legal, assim, teu estado da técnica, né? Também achei bastante aprofundado e como tu colocou, ficou bem legal. Agora, aquelas máquinas ali, né? Elas têm uma engenharia por trás. Beleza, tu é engenheiro, ótimo, mas tu não é uma engenharia, né? Ali são quantos engenheiros trabalhando dedicados 40 horas para aquele projeto? Sim. Quanto tempo tu te dedicou para esse projeto, né? Então, talvez, né, o que eu diria para ti é lá talvez uma mudança no objetivo, né? Porque o objetivo ele ficou muito ousado, né? E não, eu sempre digo, né? Ser ousado não é ruim, né? Mas tu tem que ser ousado naquilo que tu pode fazer em termos de tempo. Porque olha só, qualidade técnica, né? Eu não tenho dúvida que os alunos, né, que a gente está formando tem. Não tenho dúvida. Agora eu sei que vocês ainda não conseguem distorcer o espaço-tempo, né? Então trabalhar, fazer as outras cadeiras, escrever um TCC e ainda resolver um problema desse, né? Então essa parte eu acho que foi, digamos assim, o teu grande pecado, foi o teu objetivo ficar muito grande, né? Sim. Porém, né, tendo, talvez a palavra não seja essa, mas seja essa, né? Mas ter a sensibilidade de olhar para o que tu fez e entender o quão difícil é fazer isso no ambiente que tu tá, porque não é uma coisa fácil tu chegar lá e tu conseguir, né, ter coleta de dados e tudo mais. Então, reforçando uma coisa que o Chico falou, a parte da tua curva ROC, se tu conseguir mais parâmetros para isso, tá? Tu e a Bruna conseguem, por exemplo, uma publicação na Sociedade Brasileira de Automática, por exemplo. Com certeza. É só aumentar um pouquinho daquilo. Por quê? Como o Gia bem falou, vocês têm ali um baixo índice, né? Que bom que o índice é baixo de falhas. E não sei se a gente pode chamar de falhas ou de erros, não sei como é que vocês tratam, né? Mas enfim, tem um baixo número e mesmo assim o teu trabalho conseguiu, né, aprender sem um overtraining, ou seja, ele conseguiu descobrir qual que é o problema com um dataset desbalanceado, né? Sim. Claro que a gente não está falando de inteligência artificial, mas mesmo assim, quando a gente está fazendo um sistema baseado em heurística, que é o especialista colocando seu conhecimento para extrair, é muito fácil da gente ter um cara que vai dizer que está tudo bom ou começar a dar falsos negativos. E tu não teve isso, né? Então foi muito, muito legal, assim, como tu conseguiu superar isso. Questões de otimização, óbvio, que tem como fazer para otimizar, né? Mas o teu trabalho não é a otimização de um sistema de visão computacional. Teu trabalho, ele resolve um problema, né? Então ele é um conceito para resolver um problema, né? Então acho que tá muito bem dentro do espectro que é esperado para um trabalho de conclusão. O trabalho tem um início, meio e fim bem delimitados, né? Tá bem escrito, volto a dizer. Então a minha maior ressalva seria no teu objetivo. Eu acredito que o teu objetivo ele ficou por demais, assim, sabe? Vou fazer uma coisa que tecnicamente a gente sabe que tu tem capacidade de fazer, porém o tempo é inviável. Tanto que a gente não conseguiu chegar na aplicação final de tempo real, sim, né? Sim. Ok, não tá errado, né? Não tá errado, mas só deixar mais claro isso, né? E na tua conclusão, deixa eu só chegar ali nela, porque eu tenho uma anotação ali. Espera aí, rapidinho. Na tua conclusão, tá. De novo, tá bem escrita, né? Tem os resultados, tu traz as discussões ali.
Mas tem uma coisa que me chama a atenção, cara. No teu penúltimo capítulo, né, tu bota assim, embora não implementado para consulta em tempo real, os dados de nível podem ser verificados. Quando a gente usa a palavra embora, ela sempre tem um tom assim de, já que eu não consegui, né? Então tu pode talvez usar, tratar de uma maneira um pouco diferente, tipo o lado positivo, né? Falar que tu consegue fazer isso, né? Mesmo que não seja aquisitado em tempo real, né? E, e depois já botar assim a solução, né? Já sempre mostra o problema ou expõe o problema e depois já mostra a solução. Depois vai lá. Para fazer isso, esses são os passos. Não precisa dizer exatamente o que, mas vamos lá. Para tornar tempo real, deve ser feito uma melhoria no algoritmo, que está em tal parte tem as oportunidades para fazer isso, né? Nessa parte do algoritmo tem oportunidade para fazer melhorias, ou então aumentar a capacidade de hardware, uma vez que tu está usando um hardware, que é um hardware simples, né? Apesar de a gente olhar para outros hardwares que a gente poderia usar, é um hardware simples, né? Se tu olhar Sim. O que os teus concorrentes usam de hardware, eles usam processadores de verdade, né? Processadores potentes, né? Às vezes usa até GPU. Então tu consegue fazer algo com pouco mesmo, né? Então isso para mim falta um pouco dessa discussão aqui no final, né? Faltou tu jogar confete para cima assim e dizer, olha como eu sou bom. Faltou isso. E a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade. Eu, aqui falando como o teu avaliador, fica mais fácil para mim. Mas quando eu estou escrevendo, eu também tenho essa dificuldade de encontrar, porque a gente vê tudo, a gente sabe onde que a gente podia ter melhorado, mas não, o outro não sabe, então, pera. Então tu mostra onde tu podia melhorar, como tu poderia, mas ressalta sempre aquilo que tu pode melhorar. Sim. Tá? Cara, acho que é isso, não vou... Tem coisinhas aqui que estão no texto, mas daí acho que são pormenores, daí isso, né, eu te passo o texto, é muito melhor, porque aqui é o momento da gente fazer uma troca e eu acho que tá bem feito, assim, o Jean falou bastante da parte técnica, eu tentei falar um pouco mais dessa questão da estrutura ali que tá muito boa, porém tem algumas coisinhas ali, só é mais de jeito, né, para tu não ser tão punitivo contigo mesmo, tá? Então, parabéns, David, parabéns, Bruna, pela orientação, muito, muito bom o trabalho do David, e acho que agora a gente tem que ir para outra salinha, né? Obrigado. Eu posso só pedir 30 segundos antes de nós irmos para outra reunião. Eu gostaria de agradecer ao David pela oportunidade de participar, acompanhar o teu trabalho. Novamente, obrigada, professor Rodrigo, professor Jean. Nós já iniciamos a discussão ali em outros grupos, né, para darmos sequência e o David demonstrou que tem esse interesse em realizarmos uma publicação a partir do trabalho dele. Eu gostaria apenas de trazer alguns aspectos bem rápidos que me chamou muita atenção a disciplina do David. Nós literalmente assessoramos todas as semanas do semestre. E durante o semestre houveram situações bem complicadas devido à questão da Covid, pandemia, e daí eu vi a mensagem ali no Teams, professora, estou indo de madrugada para acompanhar um familiar que está internado. E com tudo isso ele conseguiu fazer o trabalho. Eu me lembro que no começo do semestre tu tiveste problemas com a câmera, né, David? E utilizaste a câmera do teu próprio smartphone, né, para fazer a captura das imagens. E foi uma falha em parte minha, então eu assumo essa responsabilidade de nós não termos vislumbrado quão grande era aquele objetivo que nós havíamos colocado no trabalho, mas certamente iremos fazer os ajustes conforme vocês colocaram muito bem. Seria isso, então. Tá, então a gente vai lá, daí já retorna. Tá bom. Até daqui a pouquinho. Obrigado. Até.
Tô aqui. De novo, a Bruna. De novo, cara. E aí, Davidson, vamos guardar o orientador aí. Ó, chegou a Bruna aí. Como demora essa Bruna nas salas, né, cara? Gente, meu computador tá pedindo, tá contando os dias já para ser aposentado, sabe? Eu até tava reclamando pro David no final de semana, meu Deus. Bom, David, a gente demorou um pouquinho, porque nós já estávamos discutindo de como fazer a publicação do teu trabalho. A banca te aprovou plenamente, você foi aprovado plenamente, e vamos fazer alguns ajustezinhos no texto. E parabéns, agora é comemorar, né? Não estamos te ouvindo. Abre o microfone aí. Obrigado. Eu não vi que estava desligado. Parabéns, cara. Parabéns, hein? Obrigado, professores. Parabéns, David. Muito obrigado. Tá, gente. Sim, valeu. Uma boa aula para quem tem. Eu tenho aula agora. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigado. E agora valeu, dá uma descansada, mas eu vou entrar em contato contigo pra gente publicar, hein? Já falei com o Jean, já falei com o Rodrigo. Vamos publicar esse trabalho aí. Tá bom. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Abraço. Valeu.